E rebeldes tomaram grande parte de Alepo, segunda maior cidade da Síria, em uma ofensiva contra o regime de Bashar al-Assad. Observatório Sírio de Direitos Humanos, mais de 320 pessoas foram mortas desde o início da ofensiva, na quarta-feira. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Danilo Portfírio, ele que é professor de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília e do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa, a quem eu agradeço demais a participação aqui no Jornal da Manhã. E já começo te perguntando sobre esses rebeldes, porque há cerca de uma década eles já foram expulsos dessa região, né, e agora retornaram com essa ofensiva. Bom dia a todos. Pois bem, ao que, hora ou outra, eu me preocupo e o externo. Parece que a situação do Oriente Médio, resguardando as devidas proporções, está retornando aos anos de 2017 ou anteriormente a 2017. Né? Esse movimento que nós estamos vendo, que ocupou Alepo, chamado Hayat Tahrir al-Sham, que quer dizer Movimento de Libertação do Levante, Levante é o nome árabe dado à Síria, ele resulta do enfraquecimento e fragmentação do antigo ISIS, que até 2017 foi considerado ali um movimento muito complicado, como regiões do Iraque, a Síria, trouxe, vamos dizer, deu continuidade às ações de internacionalização do terror e com as ações norte-americanas, russas e, olha só, iranianas, elas foram o quê? Mitigadas no Iraque e na Síria. E agora observamos essa ação, o que mostra uma desmobilização do apoio dado pela Rússia, pelo Irã, em território sírio, com o retorno desse movimento salafita, esse movimento fundamentalista sunita, que professa a vertente wahhabita, que é uma das vertentes mais fundamentalistas. Agora, professor, só para a gente entender um pouco esse contexto histórico, qual o impacto estratégico, né, dessa região no contexto do conflito sírio e por que, de fato, essa cidade é tão disputada pelos rebeldes e também pelo regime de Bashar al-Assad? Alepo e a região de Alepo, Soraya, é uma região que teremos uma população de maioria sunita. É uma cidade histórica e economicamente muito importante na região. Entretanto, na história do regime Assad, desde o pai do Bashar, não é, do Hassan, a chapa do Assad, não é, pai, por sinal, a família Assad, ela não é sunita, ela é wahhabita, não wahhabita, é alauíta, né? É um movimento, vamos dizer aí, uma vertente do xiismo meio autônomo. Historicamente, Alepo é sujeito, em função dessa resistência ao regime alauíta, ela é sujeita a um histórico processo de repressão. Então, no momento que nós vemos um movimento sunita, fundamentalista, ligado ao antigo ISIS, retomando essa região, ela tem um valor simbólico, né? Ou seja, de contestação e de busca de enfraquecimento de um regime que, historicamente, tentou sujeitar os muçulmanos sírios sunitas à autoridade alauíta da família Assad. Vou incluir na nossa conversa também os nossos analistas, Mônica Rosenberg, Diogo da Luz, para que também possam fazer perguntas, começando pela Mônica. Bom dia, professor. É sabido que o regime Assad é um regime sanguinário, extremamente repressor, autoritário, violento e que matou ao longo da história muito mais gente do que o que está morrendo hoje de civis inocentes na faixa de Gaza com todo aquele conflito com Israel. Por que que a comunidade internacional não se posiciona e não se movimenta para acabar com essa sana de colocar sírios contra sírios e essa matança que acontece dentro do próprio país? Mônica, a situação é geopolítica, estratégica, é fundada naquilo que nós chamamos de realpolitik, independentemente, não é, de toda essa ideia de proteção de direitos humanos,
de tutela da dignidade das pessoas, ali existe o quê? Um jogo estratégico. O regime sírio é um regime importantíssimo para os interesses iranianos. A Síria faz parte daquilo que nós chamamos de arco xiita, que se estende do Irã, passando pelo Iraque, Síria e Líbano. Então, o Irã, como uma potência regional, vê como estratégico a manutenção do regime Assad na região, e devemos lembrar também que a Rússia tem uma base militar naval na Síria, né, desde o início do regime Assad. Então, é aos russos imprescindível a manutenção do regime para mantermos o acesso dos russos ao quê? A mares quentes, diga-se, ao Mediterrâneo. Né? Então, independentemente de todo o drama que nós vemos, o que prevalece aqui são interesses políticos regionais e até mesmo vamos dizer, mundiais na questão de tensionamentos aí de poder entre potências de grande porte. Agora a pergunta de Diogo da Luz. Bom dia, Danilo. Um prazer poder reencontrá-lo e ouvir suas explicações tão claras. Podemos imaginar que o Irã esteja por trás desses ataques em Alepo e também pode haver alguma relação entre isso e o Hezbollah e o Hamas na questão com Israel? Diogo, primeiro é um prazer enorme voltar a falar contigo. E o Irã aqui age, mas não por trás desse movimento. O Irã aqui está alinhado ao regime de Bashar al-Assad. E é essa a grande preocupação, Diogo. No momento que nós vemos que uma força sunita, jihadista, wahhabita ligada ao ISIS reaparece, né? Uma certa força, depois de quase 20 anos, eu falei 2017, estamos indo para 2025, né? 18 anos aí, 18 anos, perdão, 8 anos, né? Depois de quase 8 anos vamos dizer, de silêncio ou de mitigação, o que nós temos que entender é que o apoio iraniano, de alguma maneira, se arrefeceu, que o apoio russo também se arrefeceu em função dos próprios problemas que o Irã passa hoje e que a Rússia passa hoje. Ou seja, desculpe o termo, mas os russos e os iranianos estão enfrentando seus próprios infernos, não é? Então, isso mostra um enfraquecimento da ação iraniana na região, um fortalecimento desses movimentos jihadistas ligados ao antigo ISIS, e a grande pergunta é, de onde vem o apoio para, vamos dizer, o ressurgir desses movimentos? O ressurgir desses movimentos. Nós temos que lembrar que em tempos pretéritos, no passado, quem apoiava esses movimentos, inclusive por ação americana, isso foi cessado, eram países árabes do Golfo, inclusive famílias sauditas proeminentes que financiavam esse movimento. Agora nós temos que ver quem está por trás disso. Então, o que eu vejo é que o conflito israelense aqui passa paralelamente e mostra que o Irã realmente teve a sua força de influência reduzido do conflito israelense para cá. Bom, nós conversamos com o Danilo Porfírio de Castro Vieira, ele que é professor de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília e também do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, professor. Eu que agradeço e desejo a todos um bom início de semana.